Vamos lá? Vamos lá? Olá, hoje é sábado 10 de agosto de 2019. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, este é o Guilherme Rodrigues. Estamos aqui com você no programa Condomínio em Pauta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso programa não está sendo transmitido ao vivo, está sendo transmitido gravado aqui da sede do Grupo Rodrigues. Por isso, as perguntas feitas hoje, excepcionalmente, não poderão ser respondidas no ar. Mas comenta aí no nosso vídeo no Facebook ou manda uma pergunta para nós e nós iremos responder para você o mais breve possível. É isso aí, Guilherme. Isso aí, vamos lá? Participe do nosso programa Condomínio em Pauta. Mande suas perguntas para o nosso e-mail contato@gruporodrigues.net e o WhatsApp DDD 11 95656 5818 956565818. Siga-nos nas redes sociais, Instagram @Condo em Pauta, Facebook @Condo em Pauta e youtube.com/Condomínio em Pauta. É isso aí, gente. Vamos começar? Hoje, Guilherme, eu percebi que você tá como eu, como um par de vasos, né? Viemos com a mesma camisa. A diferença é que você não é tão magro quanto eu sou esbelto. É isso aí, gente. Hoje o tema é sério, né? Descontraímos aqui um pouquinho, mas o tema é muito importante. Esta semana, mais precisamente no dia 7 de agosto, comemorou-se 13 anos da Lei Maria da Penha, uma importante iniciativa de proteção às mulheres. E o programa Condomínio em Pauta de hoje tem como tema os 13 anos da Lei Maria da Penha e o papel do condomínio. Vamos falar disso hoje. Então, os 13 anos, aniversário da Lei Maria da Penha, e qual é o papel do condomínio nessa história toda? O condomínio tem alguma coisa a ver? A administração do condomínio tem que se preocupar com a Lei Maria da Penha? Vamos falar disso, acompanha o nosso programa que você vai saber. Guilherme, vamos lá, é contigo, cara. A empresa terceirizada está pisando na bola e deixando muito a desejar. Mandar embora pode gerar multa? O que fazer? Empresa terceirizada pisando na bola. Gente, isso é muito comum. Essas perguntas que vão chegando pra gente no decorrer da semana e nós vamos pautando ela aqui no programa Condomínio em Pauta. Empresa terceirizada está pisando na bola, o que fazer? O que fazer? Não se esqueça. Formalize sempre as reclamações por escrito com a empresa. Ou seja, a empresa, o funcionário faltou, o funcionário fez coisa errada, isso, aquilo, não é dever do síndico ir lá e corrigir o funcionário, tá bom? Nem orientamos que faça isso. O dever do síndico é pegar o supervisor da empresa e levar até ele essa reclamação. Mas verbalmente você não vai ter como provar isso depois. Então o ideal é todas as reclamações que o condomínio tiver de uma determinada empresa terceirizada devem ser formalizados por escrito para essa empresa terceirizada. Para então, caso em última análise seja necessário demitir esta empresa terceirizada, vocês tenham documentação suficiente, provas suficientes para fazer esta demissão. Se você mandar uma empresa embora sem se preocupar em ter uma vasta documentação e descumprindo eventual prazo contratual ou descumprindo aviso prévio ou coisa desse tipo, pode gerar sim multa contratual, a chamada cláusula penal contratual. Então, por segurança, se pretende se mandar uma empresa embora de terceirização, portaria, limpeza, esse tipo de coisa, porque ela não está fazendo o trabalho dela adequadamente, primeiro faça com que você tenha em mão, síndico, provas de que esta empresa não está agindo corretamente. Reclamações, tudo por escrito, manda e-mail para a empresa, vai formalizando. E se lá na frente você julgar que o problema persiste e que é necessário demitir esta empresa, faça isso com base nesses documentos. Agora, uma coisa importante, síndico, uma dica para você. Se você vai demitir uma empresa terceirizada e existe algum risco de ser cobrada multa contratual, porque o contrato está na vigência, a nossa recomendação é que isto seja aprovado por assembleia. Porque se não for aprovado por assembleia, eventualmente, lá na frente, caso o condomínio tenha que pagar essa multa, o condomínio pode cobrar do síndico. Então, dizendo que ele tomou uma medida que a assembleia não autorizou. Então, recomendação, segurança do síndico. Aprove em assembleia, essa é a nossa dica. Falaram de mim no condomínio. Posso pedir dano moral? Famoso dano moral. Falaram mal de mim no condomínio, posso pedir dano moral? É muito comum. Gente, dano moral hoje, a gente recebe pergunta de dano moral aqui toda hora. Tudo o pessoal quer dano moral. Tem que tomar cuidado, gente. Falar mal de mim, dizer assim,
o Rodrigo é o síndico do condomínio e você diz assim, olha, o Rodrigo administra mal o condomínio. O Rodrigo é um cara que está deixando o condomínio a desejar e tal. Isso não é falar mal de mim, isso é falar mal da minha gestão. E as pessoas têm a liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de falar mal. O que as pessoas não têm o direito é de ofender ou denegrir. Então temos que tomar cuidado que para processar alguém, porque está falando mal, não é tão fácil assim. Quer dizer, fazer o processo é até fácil, ganhar o processo é que é difícil. Então o que a gente aconselha é o seguinte, ação judicial, gente, última instância, evita isso. No cotidiano de condomínio, aqui o seu condomínio está em pauta e a gente quer que você evite conflitos, evite confrontos. A gente sabe que às vezes não dá, mas olha só, evite pensar que essa história, que tudo vira processo e tudo cabe dano moral. A justiça não está mais assim. Justiça, Gui, não está mais caindo nessa de dano moral para tudo, tá bom? Existe uma coisa, eu já falei aqui em outros programas, que os juízes têm usado muito, o chamado mero aborrecimento da vida moderna, né? Viver em condomínio, vamos supor, chego na minha vaga, a vaga é minha, e tem um cara estacionado lá. Pô, sacanagem, o cara tá lá estacionado, tudo bem, fico puto, não consigo estacionar meu carro na minha vaga, tal. Cabe dano moral por isso, por exemplo? Não cabe, por quê? Porque é um mero aborrecimento da vida moderna. Você vai lá, aciona a portaria, aciona a administração, notifica o cara, tal, pede pro cara sair, tal. O cara falou mal de mim, falou mal da minha gestão, ok, pode ser, faz parte da crítica. O que você não pode é partir da crítica para ofensa. Se for ofensa, pode caracterizar até crime contra a honra, ou calúnia, ou injúria, ou difamação, dependendo da forma em que isso foi executado. Cabe até uma ação penal, em último caso aí, e dano moral é só se realmente exorbitar o que é natural numa crítica, tá? Então falar mal necessariamente não gera dano moral por si só, tá bom? É isso aí. Mais alguma aqui? Condomínio devedor pode ser proibido de usar piscina ou outras áreas comuns? Não, Gui. STJ, nós já falamos isso também aqui num programa. Proibir condômino de usar área comum, ilegal. Tem até um precedente do STJ muito interessante, em que um condômino é proibido de usar o elevador porque está inadimplente. Não pode, constrangimento, aí sim pode até dar dano moral para o devedor. Então, em tese, não pode, tá bom? O que acontece também, tem que tomar cuidado, é que o devedor, tem devedor aí que é, perdão da palavra, malandro. Ele sabe que está devendo, ele sabe que está devendo muito, e ele começa a forçar situações para dizer que está sendo impedido de alguma coisa, tá? Exemplo, é proibido trazer visitante para a piscina do condomínio, tá lá nas normas internas, ele traz um visitante e ele fala que ele está sendo impedido porque ele é devedor. E ele não conta que, na verdade, o visitante dele é que não foi permitida a entrada. Então tem que tomar cuidado, que às vezes tem gente querendo manipular, né? Eu tive um caso, assim, que eu participei aí anos atrás, terminou já há muitos anos esse caso, mas está na nossa experiência aqui do Grupo Rodrigues, como administrador e tudo mais. O síndico na época ficou bem preocupado. O que o cara fez? O cara não pagou e o jurídico do condomínio lá acionou o cara na justiça. Ele não pagava há muitos anos. Esse cara perdeu o imóvel. Ele perdeu. O apartamento dele foi para leilão. Ele perdeu, outra pessoa foi no leilão, comprou o apartamento e tal, já tem novo morador. O que ele fez? Ele, paralelamente, ele entrou com uma ação dizendo que o síndico impedia ele de entrar no condomínio. O apartamento dele estava vazio, ele não morava no apartamento. E ele dizia que tentou mudar para o condomínio e nunca conseguiu, porque o síndico não deixou, porque ele estava devendo isso e aquilo. E era uma baita de uma balela. O apartamento dele, na época, devia valer, vamos imaginar, R$200 mil. Faz alguns anos, talvez até menos, não me lembro. Mas vamos supor que o apartamento dele valesse 200 mil. Ele perdeu o apartamento, ele não pagou o financiamento bancário e não pagou o condomínio. Não pagou nada, nunca pagou nada, perdeu. Perdeu para o condomínio e ainda ficou devendo para o banco, porque o condomínio tem preferência, o débito condominial tem preferência sobre o débito hipotecário. E aí o que aconteceu? Ele entrou com uma ação, vamos imaginar assim, que o valor da dívida era 200 mil, o valor do imóvel, perdão, era 200 mil que ele perdeu, por uma dívida, sei lá, de 50. E o troco foi para o banco. Ele entrou com uma ação por danos morais contra o condomínio de 200 mil. Tipo assim, vou tentar um salsifufu, ver se cola. Se colar, eu ganho um apartamento do condomínio. Olha a ideia do cara. E a justiça, graças a Deus, na época, deu ganho de causa ao condomínio lá. Não, cara, você tá maluco.
Só que tem um problema, né? Ele entrou com a ação lá com justiça gratuita, declarando que é pobre, não paga custas, né? Entra com a ação, perde e sai por isso mesmo. Mas é isso aí, gente. Dando moral tem que tomar cuidado, porque também tem situações em que são devidas, mas tem muito aproveitador por aí, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? A Lei 11.340, de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, institui mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma lei que cria medidas de proteção para as mulheres contra violência doméstica ou familiar. Necessariamente não é quem mora junto, né? Às vezes é quem mora junto, mas um namorado, isso, até uma namorada, em casos de uniões homoafetivas ou relações homoafetivas. Enfim, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher contra vários tipos de violência. Violência física, violência moral, violência psíquica, violência material, né? Violência financeira, ó, se você não for eu não te dou e tal, eu vou deixar você morrer de fome. Enfim, a lei tem várias e o objetivo aqui não é falar sobre a Lei Maria da Penha em si. O objetivo aqui é falar sobre essa lei e o condomínio. O que o condomínio tem a ver com essa lei? Primeira coisa que você tem que ter em mente, 13 anos essa semana da Lei Maria da Penha, vitória da sociedade brasileira, vitória das mulheres, vitória deste importante mecanismo, desta importante ferramenta de proteção contra a violência doméstica. Um camarada que bate em mulher é um canalha da pior qualidade. E a lei está aí para pesar a mão sobre esses cafajestes. E o que acontece? O que o condomínio deve fazer? Chega muito no âmbito da administração de condomínios, no âmbito do Grupo Rodrigues, chega muita pergunta sobre violência doméstica. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você, eu pautei aqui alguns tópicos importantes para não me esquecer de nada, sobretudo porque hoje nós não estamos ao vivo, então às vezes eu esqueço de alguma coisa, a galera me dá um alerta aqui no ao vivo. Como nós não estamos ao vivo, eu não vou conseguir ter esse alerta, né? Então tô aqui. Primeira coisa que você tem que saber, síndico não é polícia, ok? Então o síndico, o conselheiro, o subsíndico, a administração do condomínio como um todo não são a polícia, ou seja, eles não têm obrigação de impedir a violência doméstica, eles nem têm força, eles nem têm poder de polícia para isso, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o síndico é um morador ou alguém contratado para o condomínio, mas que ele não tem obrigação legal de impedir uma violência doméstica, não tem como, ele não tem força para isso, tá bom? Segunda coisa importante que nós temos que ter em mente, os casos de violência doméstica, como regra, são chamados crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, a ação penal pública incondicionada é aquela que não depende da vontade da vítima, né? Nós temos a ação penal pública incondicionada, não depende da vontade da vítima. Exemplo, um homicídio. Mas os casos de violência doméstica, ainda que não seja um homicídio, vão se enquadrar. Tem violência doméstica, se enquadra, mas só para exemplificar, ficar caricato aqui no exemplo. Crime de ação pública incondicionada. Exemplo típico, homicídio. Olha, precisa que a vítima ou algum parente da vítima fale, olha, eu quero que a polícia investigue. Não, é pública incondicionada. Mesmo que a vítima fale, não investiga não, que esse cara não prestava, que bom que matou ele. Não interessa, vai ser investigado, tem que ser investigado, porque é um crime de ação pública incondicionada. Você tem crimes chamados de ação pública, mas condicionadas à representação. Ou seja, a vítima tem que dizer, olha, é público, o promotor que vai processar, mas eu tenho que dizer se eu quero ou não. Exemplo, geralmente os crimes sexuais. Porque a mulher tem que dizer, eu estou pronta para ir para o fórum, eu estou pronta para passar por isso. Então, os casos de violência sexual são, em regra, crimes de ação pública condicionada, ou seja, a vítima tem que dizer, eu quero ver o cara processar. E existem os crimes de ação penal privada, exemplo, os crimes contra a honra, né? Privada, não precisa do promotor, não precisa de nada disso, eu processo com o meu advogado o cara no âmbito criminal. Por que eu estou falando desses três tipos de crime? Para você entender. Porque os crimes em que envolvem violência doméstica contra a mulher, doméstica ou familiar contra a mulher, os crimes que atraem a incidência da Lei Maria da Penha, esses crimes são, regra geral, crimes de ação pública incondicionada. Ou seja, não dependem da vontade da vítima. A mulher está apanhando do canalha que está batendo nela e muitas vezes ela não tem força para denunciá-lo.
E por isso que é público incondicionado, porque basta um vizinho denunciar para esse canalha ser processado. Então, olha só, crimes relacionados à Lei Maria da Penha, crimes que atraem a incidência da Lei Maria da Penha, regra geral, ação pública incondicionada. Tem que ser investigado, não interessa o que a vítima pensa disso, ok? Essa é a regra geral, é o que interessa aqui, não vamos detalhar a Lei Maria da Penha, porque esse não é o objetivo do programa Condomínio em Pauta. Nosso objetivo é falar de condomínio. Outra coisa, vamos lá, se o síndico não é polícia, o síndico não tem dever, o síndico não é promotor, o síndico não é juiz, o síndico não é polícia, ainda que ele seja promotor na profissão dele lá, ainda que ele seja um juiz, ele não é o juiz daquela causa, ele não é o juiz natural daquilo. Então ele é síndico, ele naquela função ele é síndico. Olha só, caso o síndico ou a administração do condomínio tenha tomado conhecimento de qualquer caso de violência doméstica, o que o condomínio deve fazer? Denunciar para as autoridades, ok? Denunciar para a polícia em delegacia, o síndico pode ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência, o zelador pode ir até a delegacia a mando do síndico registrar um boletim de ocorrência e dizer, olha, eu sou o zelador do condomínio residencial tal, e lá no condomínio, o condômino do apartamento tal, nós temos indícios, né, de que ele está agredindo a esposa, ouve-se muito barulho, ouve-se muito grito, tal, e nós viemos aqui registrar a ocorrência. Pode ser feito dessa maneira, registro de ocorrência em delegacia, basta qualquer pessoa do condomínio ir lá e fazer esse registro, mas pode ser feito também pelo telefone, 190. Não precisa a vítima ligar no 90, você é vizinho, não precisa ser o síndico, você é vizinho, você está ouvindo alguém lá ser agredido, ser machucado, liga o 90. Polícia Militar, olha, estou aqui, condomínio tal, meu vizinho está aparentemente, porque você não pode afirmar, você não está lá dentro vendo, né? Meu vizinho aqui está aparentemente agredindo a esposa, cara, eu preciso pedir, e ok, você se identifica ou não se identifica, aí é outra história, tá bom? Ou mesmo via Disque 100, existe um Disque 100 que era proteção de direitos humanos, ele não se aplica necessariamente à mulher. Se você entrar lá no portal do Disque 100, violência doméstica, em regra, eles não entram, eles pedem para você ligar o 90, mas eles entram ali, agressões ao movimento LGBT, agressões a minorias, o Disque 100. Então é isso. Qual o papel do condomínio no caso de violência doméstica? Primeira coisa, denuncia a polícia. 190 imediatamente, se possível até o Disque 100, tá bom? Esse é um papel que independe da pessoa ser síndico ou não, você deve denunciar casos de violência doméstica por questão de cidadania, ok? Mas no estado de Pernambuco nós temos um negócio muito interessante. Saiu a Lei 16587 de 10 de junho de 2019, lei estadual, vigente no estado de Pernambuco especificamente, que ela já obriga condomínios residenciais a denunciarem à Polícia Civil em até 48 horas casos de violência doméstica sob pena de multa, que vai de R$500 a R$10.000. No primeiro caso, advertência e depois vai recebendo multa caso o condomínio não faça isso. É uma lei estadual, parece que outros estados já têm se mobilizado no mesmo sentido. Então, muito interessante. Segundo essa norma estadual, o condomínio tem a obrigação de denunciar casos de violência doméstica, ok? Lei 16587 de 10 de junho de 2019 do estado de Pernambuco. Mas não precisamos de lei estadual para cumprir isso, hein? Dever nosso como cidadão, denuncie todos os casos de violência doméstica que você flagrar, 190, liga lá, faz a denúncia, compartilha com as autoridades o que você flagrou no seu condomínio para que o agressor possa ser responsabilizado, ok? Mas olha só, o que mais chega para nós e o impedimento do agressor entrar no condomínio? Dá para o condomínio, para a portaria, para a zeladoria, dá para o síndico, para a administradora, dá para alguém impedir o agressor de entrar no condomínio? Para, agressor, você não vai entrar? Dá? Vamos ver? Vamos lá. Se a vítima e o agressor são proprietários do imóvel, ou seja, o imóvel tem dois proprietários, a vítima e o agressor. O condomínio pode impedir? Em tese, não. O condomínio pode impedir administrativamente? Em tese, não. Para o condomínio impedir, o condomínio precisa de uma autorização judicial, uma ordem judicial dizendo: condomínio, o cara tá o cara foi aplicada a lei Maria da Penha contra ele, foi aplicada uma medida protetiva contra ele, ele não deve se aproximar da vítima.
olha, o condomínio recebe essa ordem e diz, olha, não vai entrar, se tentar entrar, um 90, não pode entrar, acabou, o condomínio tem poder legal de impedir. Mas olha, o condomínio só vai conseguir impedir quando ele é proprietário se tiver ordem judicial ou até a ordem policial. A Lei Maria da Penha sofreu uma alteração e algumas autoridades policiais em algumas localidades onde não é sede da comarca e tudo mais, o policial já pode emitir também medida protetiva temporária, mas isso é só em cidadezinhas muito pequenas, não é o objetivo da nossa discussão aqui hoje, tá bom? Olha só, então vamos lá, vamos repassar, vamos resumir. Ideia geral, papel do condomínio, denunciar, 190, faz isso e acabou. Estado de Pernambuco, por exemplo, dever legal, tem que denunciar sob pena de multa. No outro caso, dever moral. No estado de Pernambuco, dever legal. Lei 16.587. Agora vamos lá, estamos aqui agora tratando na prática. Síndico recebe o pedido da vítima, olha, proíbe o cara de entrar. Aí o síndico olha, a administradora olha e fala, peraí, a proprietária é a Maria e o José. A Maria foi agredida pelo José, mas na matrícula os dois são donos. Não tem ordem judicial, eu, condomínio, posso impedir ele de entrar? Não posso. Não posso. Por quê? Porque ele é proprietário. Ou seja, para eu impedir um proprietário de entrar na sua unidade somente com ordem judicial, ok? Porque os dois são proprietários. Se só o agressor for proprietário, a mesma regra. Você não pode impedir um proprietário a não ser que tenha ordem judicial. Agora, se a vítima for a única proprietária do imóvel, Gui, só ela, a vítima, é proprietária do imóvel, aí pega a matrícula, tá lá, só a Maria é dona do imóvel. Ah, só a Maria é dona do imóvel? Legal. Maria, faz um pedido aqui. Eu, Maria, solicito a portaria do condomínio que não deixe mais o Guilherme entrar. O Guilherme não é proprietário. O Guilherme chega na portaria, oi, vim entrar. Não, senhor Guilherme, o senhor não pode entrar. Por quê? Porque a proprietária te impediu. Ah, mas eu moro aí há 10 anos. Então, senhor Guilherme, a matrícula do imóvel diz que somente ela é proprietária. Então, você não pode entrar. Ou seja, essa é a ideia. Entende? Então, o condomínio só pode impedir sem uma ordem judicial se o apartamento ou a casa em condomínio tiver um só proprietário, 2 ou 3 que seja proprietário, mas o agressor não for um desses proprietários. Porque se o agressor é um desses proprietários, o agressor não pode ser impedido a não ser por ordem judicial. E se a vítima vai em delegacia, geralmente o delegado representa a autoridade judiciária, o juiz de direito, e geralmente nos casos de violência doméstica, o juiz tem dado ordem judicial, chamada de medida protetiva em favor das mulheres violentadas, agredidas, violentadas no sentido amplo, porque às vezes a violência é moral, às vezes é física, às vezes é violência financeira, não importa. Todo tipo de violência contra a mulher tem que ser punida, ok? Que, vamos lá, pergunta 4, né? Isso aí. Podemos multar o agressor com base no regimento interno? Não. Em regra, você não pode multar a pessoa do agressor. Agressor eu estou dizendo com aspas, com base no regimento interno. Por qual motivo você não pode? Olha só. Alguém agredir outra pessoa, eu agrido o Guilherme, né? Não estou falando nem de Maria da Penha, eu agrido ele. Isso é uma questão criminal, é lesão corporal, é regulada pelo Código Penal. Na pior das hipóteses, você dá um tapa, é vias de fato, sei lá. O que interessa é o seguinte, se o aspecto é penal, não cabe ao condomínio intervir, ok? Então, eu vou multar o José porque ele bateu na Maria? Não, eu não posso, eu tenho que tomar cuidado. Até porque eu não posso dizer que ele bateu na Maria. Eu não tenho, a não ser que eu tenha visto, mas se é dentro do apartamento eu vou dizer, ó, tem indícios de que ele bateu. E se for na área comum do condomínio? Na área comum aí, se alguém viu ou se alguém filmou, eu posso dizer. Agressão, aí eu vi. Mas multa, cabe multa? Multa, eu entendo que nunca vai caber, porque o aspecto é sempre penal. O que você pode multar não é pela agressão, você pode multar por questões paralelas. Exemplo, porque agressão é crime. Você pode multar por barulho, você pode multar por comportamento inconveniente, você pode multar por conduta antissocial, você pode multar por desrespeito aos demais vizinhos, aí depende do que tiver escrito no seu regimento, entende? Entendeu, Gui? Sim. Seja na área comum, seja dentro do apartamento, você não pode imputar a pessoas questões... Nunca podemos imputar a terceiro fato definido como crime se nós não tivermos como provar que esse crime aconteceu. Então o regimento interno do condomínio não é que ele vai ignorar isso, não é isso. É que ele não vai dizer, é como um usuário de maconha. O condomínio tem um usuário de maconha, eu posso multar? Não, você vai multar o quê? Dizendo,
fulano tá usando maconha. Não posso, porque eu não tenho como provar cigarro de maconha, não vou fazer uma perícia no cigarro. Então eu vou dizer o quê? Olha, o condômino tem fumado em lugar indevido e o cheiro tem entrado nos apartamentos e não se sabe qual a substância fumada, mas ela tem odor semelhante ou a maconha ou indícios de ser alguma coisa relacionada ao entorpecente, mas eu nunca posso cravar que é. Então temos que tomar cuidado, porque eu posso multar o agressor com base no regimento interno? Essa é a pergunta. Não. Pela agressão, não. Mas pelo que a agressão provoca no coletivo, aí sim. Aí eu poderia, tá bom? O que nós temos que entender é tomar cuidado como gestor de condomínio para não sair imputando o fato definido como crime a outra pessoa. Senão essa pessoa, que na verdade é culpado, vai se tornar vítima e o condomínio agora vai ser o culpado, ok? Então não estou dizendo que o condomínio vai ignorar, tá bom? Mas no âmbito administrativo, a função do condomínio é denunciar a polícia. Seja pelo aspecto moral, seja, por exemplo, no estado de Pernambuco, pelo aspecto legal, ok? No aspecto prático, o condomínio pode multar? Pode, pelo barulho, pelo transtorno, por isso, pelo aquilo. Pela agressão, não, porque a agressão depende de ser provado em ação penal, tá bom? E o condomínio não é polícia, então temos que tomar cuidado com isso, ok? Deve-se registrar agressões ou violências em livro de ocorrências? Sim. Todo condomínio, gente, fica uma dica aqui importante. Todo condomínio deve ter um livro de ocorrências para que tudo que aconteça seja ali registrado. Tá na lei isso? Não. A Lei 4.591 de 64, que regulava predominantemente o condomínio, era a legislação mãe do condomínio, foi substituída na sua maior parte pelo Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, não fala que eu preciso ter um livro de ocorrência, né? A lei federal não fala. Eventualmente uma lei municipal, estadual, aí o Brasil é enorme, não dá para dizer se tem ou se não tem leis locais que falem disso. Mas manter um livro de ocorrência não depende de lei, é um bom senso, uma boa prática administrativa, viu, Gui? Então, tudo que acontece de relevante no condomínio é bom que se registre num livro de ocorrências, ok? Agressão, eu devo registrar no livro de ocorrência? Sim. A diferença é que você síndico, você morador, você zelador, você porteiro, você que vai fazer o registro tem que ter cautela. Vamos dar um exemplo de como eu faria esse registro para não ter problemas legais, eu digo problemas legais. Olha, eu, condômino do apartamento tal, informo que no dia de tal, a tal hora, ouvi barulhos advindos do apartamento tal, que indicam ou sugerem uma provável agressão física ou moral. Portanto, neste dia, comuniquei a portaria, ou eu, porteiro, comuniquei o síndico, ou eu, síndico, comuniquei a polícia, não importa. Portanto, comuniquei, liguei o 90, tal dia, tal hora, anota tudo, detalha tudo ali. Isso é importante. Lá no estado de Pernambuco, isso é legal para cumprir a lei 1657, mas em São Paulo, nos outros estados, isso é questão de moral. Gente, uma mulher, uma pessoa sendo vitimada, sendo agredida na sua casa, a gente não pode ficar em silêncio, ok? A gente às vezes fala, vamos fechar a janelinha da minha casa, isso não é comigo e tal. Não, esquece, gente. Denuncia, compartilha com as autoridades essas informações. Com responsabilidade, né? O que acontece, Gui, é que às vezes a galera posta no grupo de WhatsApp, você viu? O fulano tava batendo na ciclana. Não, gente, não faça isso. Isso pode dar dano moral, isso pode dar um monte de problema legal, crime contra a honra. Esquece, não faça isso. O lugar de reclamar é no livro de ocorrências do condomínio, de maneira respeitosa, porque não é porque um maluco tá lá agredindo a esposa que você vai agir como um maluco também. Então, registra isso no livro de ocorrências. E a administradora pode multar? Pode. Né? Em nome do condomínio, a administradora pode emitir advertência, emitir multa? Pode. Mas não pela infração agressão. E sim pelo provocar barulho, provocar transtorno. Coisas desse tipo aí tem que ler. Cada regimento interno tem a sua realidade. Então é isso aí, gente. Resumindo, Lei 11.340 de 2006... 7 de agosto de 2006, 13 anos, Lei Maria da Penha, os 13 anos da Lei Maria da Penha, o papel do condomínio. Papel do condomínio?
denunciar sempre que flagrar uma irregularidade. Outro papel importante do condomínio, proibir a entrada sempre que tiver uma medida protetiva. O condomínio pode impedir a entrada sem medida protetiva? Pode. Em que casos? Em quais casos? Caso o agressor não seja proprietário do imóvel, não seja morador, é só morador, mas não é legítimo proprietário. Aí basta o proprietário dizer, a partir de hoje fulano não entra. Por escrito, entrega na portaria, ele não entra. Agora, se ele é proprietário, só com medida protetiva, só com decisão de autoridade competente. Ok? É isso aí. Esse foi o programa de hoje, falando sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação no condomínio. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. O Gui vai te dar um recadinho e a gente já dá tchau. Que tal mudar a realidade do seu condomínio? Conheça o Grupo Rodrigues, a sua nova administradora de condomínios. Acesse www.gruporodrigues.net e chama a gente no WhatsApp no DDD 11 95656 5818. Temos uma seleção de especialistas para o seu condomínio. É isso aí, conte com a gente. Hoje o programa não está ao vivo, o programa está gravado, mas ainda assim você pode mandar a sua pergunta no Facebook, no WhatsApp. Manda para nós, vamos responder na medida do possível. Tchau, fique com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado.